E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, desculpa a garganta, tempo frio, né? Sabe como é que é? O bicho tá pegando. Mas tá na hora do vídeo. Atualização, tá? 2 videozinhos, no caso 2 videozinhos não, 2 matérias. No caso, o número dos infectados no Japão e a aprovação do estado de emergência para aqueles 3 estados que eu já havia relatado no vídeo anterior, tá? Aí eu vou passar a data de início, né? E quanto tempo vai durar esse estado de quase emergência, tá? Desculpa, estado de quase emergência, vamos lá. Ó, o bicho pegou pro Japão, tá? Por enquanto, até as 18h15 do dia 19, 41.485 pessoas foram infectadas, né? Foram detectadas infectadas. Foram anunciadas em todo o país. Esta é a primeira vez que o número de pessoas ultrapassou os 40 mil e atingiu um recorde pelo segundo dia consecutivo. Agora veio o número de mortes, tá? Por coronavírus. Além disso, 3 pessoas em Hiroshima, 2 pessoas em Saga, 2 pessoas em Osaka, 2 pessoas em Nara, 2 pessoas em Tóquio, 1 pessoa em Hyogo, 1 em Hokkaido, 1 em Aichi e Kanagawa, no total de 15 pessoas, tá? Faleceram no Japão ontem, por causa do coronavírus. E o tio Kishida, ele veio a público, tá? Para fazer o pronunciamento desse estado. Só que ele não falou alguns outros estados, por quê? Igual no caso de Osaka, Hyogo e Kyoto, né? Geralmente esses 3 também, quando eles fazem estado de emergência, como são estados perto, eles costumam fazer simultâneo, os 3. Tanto que os 3 já combinaram que a partir da hora que um pedir, os outros 2 vão fazer pedido juntos também, tá? Só que no caso de Osaka, ele vai esperar um número maior de leitos ocupados, no caso seria 35%, para poder entrar no estado de quase emergência. Por isso que Osaka não entrou nessa leva ainda, tá? Mas Osaka já está em alerta ali, que ele está numa média de 600 infectados assim por dia, né? Então já dá para você ter uma ideia que logo, se a situação, no caso assim, de casos graves aumentarem, o bicho vai pegar para lá. Mas olha só a palavra do tio Kishida, hein? Ó, vem com o tio. 本日、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県、以上、1都12県に、まん延防止等重点措置を適用し、期間を1月21日から2月13日までとすることを決定いたしました。Opa, já começar de novo. Então o que ele falou ali? Que esses estados que eu já havia falado ontem, que ele falou aí, e eu vou repetir aqui, vão entrar em estado de emergência, em quase emergência, tá? Só que isso pode ser prorrogável, né? Só que a parte prorrogável ele não falou, mas pode ser prorrogável e pode mudar o status para estados de emergência também. Então tem que ficar em alerta. Por isso que eu já peço para você que mora aqui no Japão, dependendo do estado que você estiver, né? Que se estiver em estado de emergência, estado de quase emergência, procure saber o que o governador local vai pedir, porque ele tem essa autonomia e ele pode colocar certas regras. Ele tem essa autonomia de colocar certas regras. É igual no caso de Tóquio, né? Tóquio tá vendo se ele vai deixar vender bebidas alcoólicas ou não, ou se vai vender bebidas alcoólicas para uns e outros para não, ou se vão deixar no caso assim, os estabelecimentos escolherem. Ou vende bebida alcoólica com menor horário de funcionamento, ou não vende bebida alcoólica com maior horário de funcionamento, tá? Então eles estão decidindo isso ainda. Então por isso que eu falo, cada estado ele vai ter sua autonomia para fazer essa situação. Então fique atento no local que você mora aqui no Japão. Igual, por exemplo, aqui eu moro em Gifu, no estado de Gifu. Gifu, o governador já avisou, por isso que eu já estou trazendo a notícia de Gifu. Ele vai para todo o estado, não vai ter cidades em separado, porque no estado de quase emergência o governador pode falar: cidade tal, tal e tal está em estado de quase emergência, as outras não. O governador já falou.
para todo mundo, no caso assim, para todas as cidades do estado de Gifu, e diminuição no horário de trabalho de bares, restaurantes, etc. Então, no caso do corte do álcool, eu não vi, mas é para diminuir o horário de trabalho. Então, por enquanto, essas são as medidas para Gifu. Para Aichi e Mie, que são estados vizinhos, que faz parte da trindade aqui de Tokai, eu não vi. Tá? Mas, entre aspas, surgiu um rumor, tá, que Mie ia fazer a mesma coisa que Gifu. Não ia ter estados, cidades em separado no estado de quase emergência. Ia ser para toda Mie também. Tá? Aí no caso da diminuição do horário de trabalho e álcool, não faço ideia como é que vai ficar para lá, tá? Mas continuando aqui, então vamos lá. Como contramedida contra o coronavírus, o governo adicionou 13 prefeituras. Por que ele fala adicionou? Porque já tem 3 em estado de quase emergência, incluindo uma região metropolitana, 3 prefeituras, 3 estados, né? E as 3 prefeituras de Tokai. Tokai é onde que eu moro. Por isso que eu sempre peço para as pessoas sempre saberem a região que você mora, porque geralmente eles englobam 2, 3, 4 estados e fazem uma região. Igual assim, por exemplo, eu moro na região de Tokai, tá? Tokai é Aichi, Mie e Gifu. Então quem mora pro lado de Tóquio já é outra região, quem mora pro lado de Osaka é outra região, tá? Então tem que ficar atento a isso. Então geralmente eles falam assim, a região tal, para não ter que falar o nome de todas as cidades, tá? Igual no caso aqui, Tokai, que eles já falaram. As áreas nas quais serão aplicadas as medidas prioritárias, como prevenção da propagação, por causa do estado de quase emergência, e o período vai começar no dia 21, tá? E vai até o dia 13 do mês que vem. Por enquanto está resolvido assim. Nas áreas nas quais as medidas prioritárias são aplicadas, será expandido 3 prefeituras, como Okinawa, né, no caso tem, eu não lembro as outras duas, dos outros 2 estados, são 3 estados, eu sei que Okinawa e está mais 2, né? Então, esses 3 iriam terminar no final desse mês, tá? Parece que foi expandido também, porque o bicho está pegando pro lado de lá ainda, e aquele tempo que eles já entraram antes, não deu, como é que se fala assim, muito resultado, tá? Aí eu vou repetir o nome dos estados de novo, tá? O tio Kishida falou ali, não sei se as pessoas prestaram atenção, mas eu vou falar de novo, ó. Tóquio, Saitama, Chiba, Kanagawa, Guma, Niigata, Aichi, Gifu, Mie, Kagawa, Nagasaki, Kumamoto e Miyazaki, tá? Por enquanto são esses estados que vão entrar no estado de quase emergência no dia 21. E tem aquela questão de Osaka também, como eu já havia explicado, porque que ele não fez pedido, sendo que o número está muito alto, por causa dos números de leitos, tá? Porque infecção por 100 mil habitantes é um dos quesitos, ele já tem, tá? Só que agora ele não quer alarmar muito por causa dos comércios, para deixar os comerciantes trabalhando, e os números de leitos ainda não foram, como é que fala assim, não está subindo de uma forma assim vertiginosa, né? Como foi na época do Delta. Tanto que Osaka que foi o pico na época do Delta. Aí depois veio Tóquio. E nessa brincadeira toda, Osaka está tentando deixar os comerciantes trabalharem, né? Se você analisar assim nas entrelinhas, porque Tóquio pediu o estado de quase emergência com 20%, Osaka vai pedir com 35%, então você vê que essa margem de 15% é muita coisa, e nisso já dá para você sacar, né, que o governador de Osaka quer deixar os comerciantes trabalharem o máximo possível para poder ganhar. Além disso, em relação ao pacote de vacina teste, que confirma que atesta, no caso, a vacinação ou atestado negativo para o teste PCR, é aquilo, é o famoso passaporte de vacina, né, aqui do Japão. Cortou, tá? E relaxa a restrição dos comportamentos, considerando que muitas pessoas estão sendo infectadas ao mesmo tempo, e mesmo que tenham sido vacinadas 2 vezes, vai ser cortado o temporário a princípio. Tá? Então já deu para você sacar aquela história também, já havia relatado aqui
né, que eles iriam cortar isso, eles estão frisando de novo. O tio Kishida veio na coletiva de imprensa dele e já frisou isso também. Cortou o pacote, no caso assim, cortou o passaporte de vacina. Então o que vale agora é as regras dos governadores, tá? Então para quem tem comércio, estabelecimento aqui no Japão que está credenciado nessa parte, no caso, eu falo assim para os brasileiros, tá? Porque tem que acompanhar o que o Estado está pedindo. Então, senão, já viu, né? Dá problema. O primeiro-ministro Kishida explicou o motivo da adição das 13 prefeituras, no caso assim, dos 13 estados. Primeiro, cada governo local vai ter autonomia para fazer mais preparativos, para garantir o sistema médico funcione corretamente. E segundo, tomar medidas drásticas para cortar as infecções. Decidimos que era necessário conter o aumento em números. Além disso, ele disse, estamos lutando contra um vírus desconhecido, mas com a preparação suficiente, sem muito medo, temos uma estreita cooperação com os estados, julgando com base científica e conhecimento especializado, cooperação do pessoal médico acima de tudo. Gostaria de superar essa situação com cooperação do povo, fecha aspas, tá? E instruiu cada ministro a continuar a responder com senso de cautela. Com a decisão do dia 19, a área de cobertura das medidas prioritárias será ampliada para 3 estados, no caso seria Okinawa, Yamaguchi e Hiroshima. Tá? Então eles vão expandir também para Okinawa, Yamaguchi e Hiroshima, sendo 16 estados em estado de quase emergência no Japão. No caso assim, 3 já estão a partir do dia 21. Tá certo? Então, essas são as atualizações do Japão para agora. De resto, vida que se segue. Tá? Então, não tem muito o que fazer. Igual no caso, tá tendo aquele bafafá assim na comunidade brasileira em relação à Toyota, porque muita gente trabalha na autopeça. A coisa pegou? Pegou. Né? Como é que fala assim? Existem casos de funcionários da Toyota que pegaram o coronavírus, estão daquela parada. Aí a Toyota já fala também que está faltando semicondutor, tá? E nisso não consegue dar andamento na fabricação dos carros. Porque praticamente você vê que se fosse carro de antigamente não usava tanto essas coisas, mas os carros de hoje em dia praticamente são todos eletrônicos. E aí? Então precisa de muitos semicondutores. E nessa brincadeira toda, né, com essa, entre aspas, tá, dita dessa falta, os setores automobilísticos vão dando uma parada. É a mesma coisa em relação à Sony também. Você vê que a Sony ela não consegue produzir PlayStation 5 em grande demanda, porque eles falam que é por falta de semicondutores. Então, vida que se segue, não tem jeito. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, né? Eu amo seu like, como eu falo em todos os vídeos, e clica no sininho para você receber as notificações aqui do canal do que está acontecendo, as atualizações aqui no Japão sobre essas coisas em tempo, né, hábil. Por que eu falo isso? Porque muitas dessas ações aqui dependem de mudanças para poder fazer a reabertura das fronteiras. Se não houver melhora nessa parte, o Kishida não vai reabrir as fronteiras, isso é fato, tá? Então, para você ficar sempre a par do que está acontecendo, para você controlar essa ansiedade. Muita gente quer vir trabalhar no Japão, só que se ficar tendo muito crise de ansiedade, será que vai abrir logo, será que não vai? Isso vai fazer mal para a pessoa, tá? E sentimento, você sabe que causa dor, causa kurushi, tá? Como fala aqui em japonês. Então tem que tomar cuidado com isso. Então eu já trago essas notícias para as pessoas ir tratando, lidando com essa parte de ansiedade, tá? Tento fazer a minha parte, aí o resto é com as pessoas em geral, tá certo? Mas é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.